Nós estamos no estado do Rio de Janeiro, um estado, se a gente for pegar a média de mortes violentas durante as últimas décadas, nós estamos falando de um estado em que morrem cerca de 4 a 5 mil pessoas a cada ano por homicídio. Mais de 1.000 pessoas em decorrência de ações policiais e mais de 100 policiais a cada ano. E boa parte desses óbitos se dá relacionada à disputa de territórios pelas facções criminosas. E até o dia 3 de setembro desse ano, a gente tinha aqui nessa casa um parlamentar, um suplente de parlamentar no exercício do mandato, acusado de lavar dinheiro, de importar drogas, de importar armas, de importar equipamentos antidrones para fornecer para as organizações criminosas, para as facções que atuam aqui no estado do Rio de Janeiro. Esse parlamentar só tomou posse porque o governador Cláudio Castro manteve o seu suplente numa secretaria, mesmo sabendo que esse parlamentar respondia a uma série de processos e era investigado por esse envolvimento com o narcotráfico. Essa foi uma escolha política do governador que depois manteve o deputado TH Joias constantemente em agendas vinculadas à segurança pública. Nós temos feito um debate aqui nessa casa com muita divergência, com muitos embates, sobre qual é o caminho para o enfrentamento dessa crise da segurança pública que a gente vive no nosso estado. E a gente tem deixado claro que a gente quer que tenha investigação, que a gente quer que tenha inteligência, que a gente quer que todos os envolvidos com crime organizado sejam presos e respondam perante a lei. E nós temos dito mais. Nós temos dito que o crime organizado, no estado do Rio de Janeiro, historicamente, ele está infiltrado nos poderes. Ele está se infiltrando nas estruturas de poder, buscando interferir em investigações, informações privilegiadas, buscando uma série de ações que contaminam o poder político desse estado. E o deputado TH Joias, foi inclusive filmado junto com traficantes, se tornou o maior exemplo dessa situação. E agora, o presidente da casa, Rodrigo Bacelar, foi preso numa medida cautelar, porque na véspera da operação que levou TH Joias preso, TH Joias não só destruiu provas, buscou obstruir a justiça, evadiu do imóvel em que ele morava, como fez isso, trocando mensagens com o presidente ao longo do dia. Inclusive, numa das mensagens, ele filmou parte do seu apartamento, da sua casa, perguntando se levava carne que estava ali ou não. E o presidente respondeu, deixa doido, fazendo o tempo inteiro uma interlocução, enquanto o TH Joias obstruía a justiça, enquanto o TH Joias destruía provas e se preparava para fugir. TH Joias não foi preso na mansão em que morava, foi preso em outra residência. Então a gente compreende que esses elementos probatórios que estão colocados, dessa troca de mensagens permanente do presidente com o TH Joias, enquanto o TH Joias destruía provas e obstruía a justiça, são graves demais, são gravíssimos, nesse estado que por ano tem 5 mil mortes violentas, nesse estado que por ano tem mais de 100 policiais mortos, nesse estado que por ano tem mais de 1.000 pessoas mortas em operações policiais. Por isso, a posição que a gente traz aqui é de que é legal, é de que é mais prudente, de que é melhor para o estado do Rio de Janeiro, no combate ao crime organizado, a manutenção da prisão cautelar do presidente da Assembleia, Rodrigo Bacelar. Deputada Renata. Muito obrigada, deputado Flávio Serafini, por me conceder uma parte. Importante dizer que o que a gente está tratando hoje dentro da Casa Legislativa é exatamente uma crise institucional
articulada diante de uma realidade no estado do Rio de Janeiro de crime, política e polícia. A gente não está aqui, e o nosso partido PSOL sempre foi um trabalho incrível e importante dentro das casas legislativas, exatamente denunciando essa lógica de crime na estrutura do Estado. E aí, deputado Flávio Serafini, quando Vossa Excelência chama a atenção da relação do governador com o TH, que por óbvio só virou deputado porque o governador quis que fosse, porque o governador não pode dizer que não sabia. A cúpula da Polícia do Rio de Janeiro já sabia quem era TH, tanto é que já tinha prendido. Então não tinha surpresa nenhuma, o governador do estado colocou TH para ser deputado porque assim o quis. E mais, dizer da importância que tem o nosso voto pela manutenção da prisão de Bacelar. Esse é um voto de responsabilidade institucional. Esse é um voto de responsabilidade com o Estado do Rio de Janeiro e aqueles e aquelas que combatem o crime de verdade. De verdade. Porque é óbvio, quando a gente vê toda uma estrutura criminosa, por exemplo, quando o TH foi preso, o governador do estado tinha que limpar a sua imagem, porque todas as fotos eram o TH abraçado com o governador. O que ele faz para fingir que está combatendo o crime? Uma chacina onde ele mata 122 pessoas, inclusive policiais. Então, o governador do estado limpou a sua imagem, fingindo que combate o crime com a chacina do Complexo da Penha. Pois bem, mas combate ao crime ele não faz. Inclusive ao crime de colarinho branco. Quando a gente vê aqui nessa casa, a gente votando pelo relaxamento da dívida que a Refit tem com o Estado. Inclusive, amigo do Cláudio Castro. Hoje a gente vê também no Banco Master toda essa lógica também de crime, inclusive com organização criminosa. Estamos no tempo, um momentinho que eu estou aparteando. Inclusive com organização criminosa dentro do Banco Master. De novo, o governador do estado não quer combater o crime, muito menos o crime de colarinho branco. Portanto, aqueles que sonegam imposto, aqueles que lavam dinheiro dessa estrutura que está colocada Estado, política e polícia, a gente precisa manter não só a coerência, mas garantir a coerência do parlamento em fiscalizar o governador. Eu quero destacar, nos últimos anos não teve escândalo nesse país que não tenha repercutido no estado do Rio de Janeiro. O Banco Master, o Rio Previdência colocou bilhões de reais. A Refit, o governo do estado não só dá benefícios que não deveria dar, como se nega a aprovar uma lei como a do devedor quanto mais, como faz um programa de refinanciamento que ao invés de se chamar Refis, poderia se chamar Refit, porque a gente sabe quem é o maior beneficiário. E nesse caso, na luta contra as facções criminosas, está evidente a ação do governador que deu de mão beijada um mandato político para o TH Joias. E agora esse parlamento tem que se posicionar politicamente. Concordamos com a Polícia Federal da República e com o Supremo Tribunal Federal de que o melhor para as investigações é que o presidente Rodrigo Bacelar permaneça preso.